Olá, tudo bem? Hoje iremos finalizar esse delicioso doce francês. Essa é a terceira e última aula dessa série de 3 aulas sobre a confeitaria francesa. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aulas, eu te indico procurá-las no seu e-mail e assistir. Não esqueça de verificar também as caixas de spam e promoções. Bora finalizar essa delícia! Agora a gente vai fazer a nossa cobertura do nosso bolo de chocolate, tá? Eu escolhi o buttercream francês, ou creme au beurre francês, né? Pra gente fazer a contenção do nosso bolo e também a cobertura. Eu vou saborizar com café, tá? Eu tenho aqui ó, um café expresso, né? Bem concentrado, bem amargo até, pra gente saborizar o nosso buttercream, tá? A gente vai partir de uma calda de açúcar. A gente sempre tem que ter muito cuidado com calda de açúcar. Por quê? Porque normalmente calda de açúcar cristaliza se a gente não tem alguns cuidados. Por que que uma calda de açúcar cristaliza? A gente tem a mistura de água e açúcar na calda, certo? E com o calor, o açúcar que tem duas moléculas, né, uma de frutose e outra de glicose, tendem a se separar, né? Elas estão juntinhas ali no grãozinho do açúcar e elas tendem a se separar. E aí, quando a gente aplica o calor e elas se separam, o que elas mais querem é se juntar novamente, né? Então, elas vão fazer de tudo para que isso aconteça. Mas, se a gente aplicar, por exemplo, fricção, né? Que é mexer a calda demais, né? Ou normalmente é por fricção que elas se juntam novamente, né? Quando a gente mexe na calda, ou às vezes quando elas também pulam, né? Um grãozinho de açúcar pula para a lateral da panela, né? Aí a alteração de temperatura ela também cristaliza, né? Normalmente por esses motivos elas vão se juntar e vão cristalizar a nossa calda, tá? Fricção e alteração de temperatura. Existem algumas coisas que a gente pode fazer também para evitar isso, né? Primeiro é não mexer, lógico, na nossa calda de açúcar. Segundo, utilizar um pincel com água para ir molhando a lateral da nossa panela, né? Para ir lavando qualquer grãozinho de açúcar que pulou para a lateral. E terceiro é utilizar um ácido, né? Um ácido dentro da nossa calda de açúcar. Cria uma barreira entre essas duas moléculas, né? De glicose e frutose, evitando com que elas se juntem novamente, tá? A gente vai transformar a calda numa espécie de açúcar invertido, adicionando ácido, ok? Não vou utilizar o ácido dessa vez, normalmente é algo que eu faço muito, né? Eu uso o cremor de tártaro, que é um sal ácido retirado da fermentação de barris, né? De vinhos, tá? Ele é bem concentrado porque é um pozinho. Dá para utilizar também suco de limão ou vinagre, mas não é tão concentrado porque vai estar diluído em água, né? Mas também funcionaria. Ok? Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter, a gente vai colocar a água, ok? Na panela primeiro. Utilizar uma panela assim, ó, de fundo grosso, né, de inox, como essa que eu tenho aqui, também facilita muito, né, porque ela distribui melhor o calor, né? Às vezes panela de fundo fino, de alumínio, ela também pode ter muita alteração de temperatura e fazer a calda cristalizar, tá? E aí a gente vai, ó, colocar o açúcar com cuidado no centro, tá? Com uma colher a gente pode mexer enquanto o fogo não tá ligado, tá? Pra dissolver. E aí a gente vai fazer essa calda até 116 graus, tá? Ponto aí de bala mole, entre 116 e 118. Eu vou utilizar um termômetro, né? Eu acredito que seja a forma mais fácil de controlar a temperatura, mas você pode fazer o teste da água, né? Que quando ela chegar aí num ponto de balinha mole, onde a gente consegue moldar, né, essa calda depois de colocar dentro de um copo de água, por exemplo, fria, aí ela também tá no ponto certo. Só que é uma técnica um pouco mais difícil de você acertar o ponto, né? Só de olhar, porque pode ser que ela já passou, né? Ou ainda não chegou e você ainda tá fazendo o teste, né? Então eu acho que o termômetro sempre ajuda mais. O de infravermelho, como é esse que eu tenho aqui, ó, ele não é o mais indicado, tá? Por quê? Porque ele só pega a parte superior
das bolhas, vamos dizer assim, da calda de açúcar. Ele não pega o interior. Um termômetro de açúcar, né, ou de espeto seria o mais indicado aqui, tá? Mas, como eu já tô acostumada com esse meu aqui, eu já sei qual que é a diferença de temperatura que ele dá em relação às bolhas e o centro, né? Então, eu vou utilizar ele, tá? E aí, ó, antes de eu ligar aqui a minha calda, então aqui, ó, no meu bowl, né, com a batedeira no batedor Globo, vou adicionar meus ovos e as gemas. E por último, só que eu vou adicionar a minha manteiga amolecida, tá? E também depois o café. Vou ligar aqui. A minha calda de açúcar e vou utilizar a técnica, né, de ir lavando as laterais, né, aqui da panela, ó, com o pincel, algumas vezes, né, no mínimo 3 vezes para evitar a cristalização. Se ele cristalizou, não tem o que fazer, tem que começar do início, tá? Porque não vai dar certo o restante da nossa receita. O buttercream francês, ele parte de uma pâte à bombe, tá? Pâte à bombe é a mistura da calda de açúcar com os ovos inteiros ou gemas batidos até criar uma espuma, né? Uma espuma bem volumosa e estável, tá? Então, e ele normalmente leva, como eu falei, ovos inteiros ou gemas, né? E aí que vai deixar o nosso buttercream um pouquinho mais amareladinho, mas com um sabor muito bom. Eu já vou batendo aqui em velocidade baixa os meus ovos, tá? Ó, então agora a minha calda já chegou na temperatura, tá? Eu aumentei um pouquinho a velocidade aqui da minha batedeira para média, ok? E pela lateral, ó, eu vou jogando a calda para que ela vá se misturando nos meus ovos, tá? Eu tenho que evitar jogar no batedor, sempre pela lateral, aos pouquinhos. Em fio, né, eu vou jogando, ó, bem devagarzinho. Depois que já foi toda a calda, aí eu posso aumentar. Ó, pra saber que a minha calda não cristalizou, eu preciso olhar a lateral da panela, tá? Ela tem que estar sem nenhum grãozinho de açúcar. Ó, só com a calda translúcida, tá? Ó, agora já tenho pronto, tá? O ponto dela. O nome desse ponto, né, que a gente tem ela pronta aqui, é o ruban, tá? Onde ela faz uma fita, ó. Quando a gente levanta o batedor com o creme, ela forma uma fitinha. Ou ponto fita também, né? E aí, depois que ele chegou nesse ponto, a gente vai adicionar a manteiga amolecida, tá? A manteiga precisa ser amolecida também, para que ela incorpore corretamente no nosso creme, tá? Aí, na velocidade de baixa a média, eu vou adicionando a manteiga aos pouquinhos. A melhor manteiga pra gente utilizar aqui é a manteiga extra, tá? Normalmente ela é um pouco mais clarinha, ela contém mais gordura e menos água e não tem um cheiro, né, nem um gosto tão forte de manteiga assim. Esse tipo de creme, né, o creme ao beurre, ele é utilizado até como recheio de alguns bolos lá na França, como o bolo ópera, né? Aquele que tem camadas de chocolate, café.
ele é utilizado como recheio de tão gostoso que fica. Ó, no meio do caminho eu posso parar, tá? Pra raspar as laterais, sempre lembrando de raspar. Ó, agora ele já tá pronto. Esse aqui seria um creme ao burro já, né? Sem saborizar, sem nada. Com essa textura, ó. Vou mostrar como é que ele ficaria. Essa é a textura dele, ó. Sem saborizar. Pode ser utilizado assim também, tá? Ó. Bem cremoso, né? E agora que eu posso adicionar o meu café. Em velocidade média. Lembrando que o café tem que estar frio, tá? Não pode estar quente nem morno. E já temos pronto aqui o nosso creme au beurre de café. Agora a gente vai fazer a montagem do nosso bolo, tá? Mas antes de montar, eu vou mostrar aqui a questão do creme de confeiteiro, né? Como fazer para ele voltar à cremosidade. Então agora eu tenho ele aqui, ó, que já tá bem gelado. E pode ser com um fouet, né, ou com na batedeira também. Ele vem meio gelatinoso, tá vendo, ó? Com chocolate, como ele tem mais gordura, ele fica até mais cremoso, né? Porém, o creme de confeiteiro tradicional, ele fica bem gelatinoso quando a gente tira ele da geladeira. Então, com o fouet mesmo, né, a gente, ó, mistura. E aí ele já volta à cremosidade inicial, tá? Cuidar para não bater demais, porque senão a gente rompe todas essas redes que a gente fez, né, com o amido de milho, ela acaba se rompendo com a fricção e aí vai escapar água e ele vai ficar muito líquido, tá? Vou colocar ele numa manguinha de confeitar. Sem nenhum bico, né? Eu só cortei a ponta. A gente dobra assim a manga, ó, por cima da mão, porque daí a gente consegue segurar melhor e preencher sem fazer lambuzeira. Agora, para fazer a montagem, né, do nosso bolo, a gente vai precisar de uma bailarina, tá? Que não precisa necessariamente ser uma super cara, né? Essa minha aqui é bem simples, é baixinha até, né? Não é muito alta, mas não tem problema. A gente precisa de um tapete desses aqui, ó, antiaderente. E um disco de MDF ou de acrílico, né? Mas tem que ser um disquinho firme, né? Se for aqueles papéis, né, tipo papelão mais grosso, não dá certo, né, o cakeboard é aquele daquele tipo, porque ele é muito mole, aí não vai comprometer a estabilidade do nosso bolo, tá? Vou precisar também de acetato, durex e um pacotinho daqueles de cozinha, né, pacotinho plástico. Ó, eu tenho aqui a minha massa de bolo, tá? Ó. Deixa eu tirar. Ela sai facinho, né? Encolheu um pouquinho, mas como eu falei, é normal de acontecer com esse tipo de massa.
super fofinha, estruturada, tá? E não é tão pesada, tá? Apesar de ter a manteiga, né, de ter o chocolate, ela não ficou uma massa tão pesada. Eu vou cortar esse topinho aqui fora, mas só por questão de estética, tá? Porque não teria necessidade. Mas, pra ficar mais bonitinha, mais retinha, eu vou cortar. Vou colocar aqui direto, ó, na minha bailarina, tá? Com uma faca de serra, eu vou marcar toda a lateral aqui onde eu quero cortar, tá? Eu não vou afundar ela, eu só vou marcar, ó. Eu entro bem pouquinho com a faca e vou girando. E depois que eu fiz toda a volta, aí eu começo a afundar um pouco mais, tá? Eu vou girando, ó, e vou afundando mais, sempre com a faca reta, tá? Isso para cortar fatia de bolo, né? É a mesma coisa. Ó, pode tirar aqui alguma capinha que ficou. Essa aqui é a nossa massa cortadinha. Então, a técnica que a gente vai utilizar para montagem é a montagem livre, tá? Montagem livre no acetato e eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer. Vou botar a primeira massa de bolo que eu tenho, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o meu creme au beurre já na manga de confeitar com bico perlé número 14, tá? Vou fazer com ele só uma colinha aqui. Ele vai servir como minha contenção também. Vou colocar o bolo, a primeira fatia com a base, né, a base dele que tava, né, na forma também, sempre contra o meu disquinho de MDF para ter mais estabilidade, tá, na massa. E eu não vou molhar essa massa com calda, tá? Ela já é bem úmida por causa do chocolate, então não tem necessidade. Agora eu vou fazer a minha contenção com a cobertura. Essa é uma técnica, né, de contenção. Existem diversas técnicas de contenção. Uma é com a cobertura, outra é com o próprio recheio, se o recheio for firme o suficiente, né? Outra é com a massa. Cada uma é para um uso, né? Mas com a cobertura eu quero fazer essa contenção com a cobertura porque o buttercream é um creme bem firme, né? Que ele vai na geladeira, ele endurece por causa da quantidade de manteiga. Então, por isso que eu vou utilizar ela para fazer a contenção. E eu preciso obedecer o tamanho, né, a espessura da contenção em relação ao tamanho do bico, né, o bico perlé. Então, sempre, nunca apertando demais para que ela não fique muito grossa também e nem muito alta, tá? Então, ó, eu venho aqui, ó, na lateral do bolo, vou apertando e girando a minha bailarina. E terminei, ó, não pode ter buraco nenhum, tá? Ó, a proporção de recheio, no caso vai ser essa mesma proporção da altura da contenção de recheio, tá? Em relação à massa, dá mais ou menos metade, né, da espessura da massa em recheio, tá? Essa é uma espessura legal que dá pra trabalhar. Com a massa um pouco mais fina também dá, mas com recheio mais grosso do que isso começa a ficar perigoso, tá? A gente não pode exagerar na espessura do recheio, senão ele compromete toda a estrutura do nosso bolo. Agora eu venho, ó, com creme de confeiteiro. Observe que ele não passa da espessura da contenção. E aí a gente vai para a segunda massa. Vou colocar ela novamente assim, tá? Com a base maiorzinha para baixo. Depois qualquer erro que tenha na massa, né, de ela não tá muito retinha, a gente consegue consertar com a cobertura. E aí a gente vai repetindo o processo até terminar.
Ó, agora a minha última massa eu vou colocar com a parte mais reta pra cima, tá? Agora eu vou vir com o meu plástico, ó, eu vou abrir ele. Na parte onde tem a emenda, eu vou abrindo, tá? Ele aparece um fiozinho onde é a emenda, aí ele abre inteiro, ó, e o fundo também, ok? Vou colocar por cima do meu bolo, cobrir com o plástico. E vou vir com a minha tira de acetato, ó, englobando aqui o meu bolo inteiro, né? Ó, eu gosto de fazer assim do contrário, utilizar ela assim do contrário, porque ela não acaba essa parte, né, que é um pouquinho dura, ela acaba entrando dentro do bolo. Então, dessa forma, a pontinha fica pra fora, ó. Daí, envolvo o bolo, dou uma abraçadinha. Ó, e aí a minha massa aqui, se tava um pouquinho torta, ela já vai aqui ficando um pouquinho mais reta. E aí, com o meu durex, eu vou colar aqui as laterais. Ó, o acetato tem que ficar bem retinho, tá? Ó, e agora eu dou uma apertadinha só pra ele assentar, tá? Pra ele ficar mais retinho, não é pra ficar esmagando, né, a massa nem nada, tá? É só pra ele dar uma assentadinha no recheio, né, na contenção. E aí eu tenho o meu bolo, ó, no acetato alto, né? Que vai ficar agora gelando, tá? Ele precisa de pelo menos aí 6 horas de geladeira, de preferência de um dia pro outro, para tudo firmar muito bem, né? Assentar o recheio, pegar o gostinho de tudo, e para depois a gente poder cobrir ele com segurança, tá? Então, pelo menos aí de 6 a 12 horas de geladeira. Agora a gente vai fazer a decoração do nosso bolo, tá? Eu tenho aqui uma calda, né? Uma calda de ganache que eu fiz com 2 partes de chocolate amargo para 1 parte de creme de leite fresco, tá? Aí a gente, nessa proporção, consegue uma calda, né? Para fazer o drip do nosso bolo. Tenho aqui também o nosso creme au beurre de café, né, que a gente utilizou na contenção. Agora a gente também vai fazer a cobertura. Para decoração eu vou utilizar frutas vermelhas, tá? Que é uma característica da confeitaria francesa, utilizar frutas da época para decorar os seus doces, né, tortas e bolos. Então, por isso que eu vou utilizar esses morangos, né, os mirtilos, as amoras e framboesas que eu tenho aqui disponível hoje, tá? Porém, você pode utilizar a fruta que você quiser. Então, aqui, pra gente decorar o nosso bolo, eu vou tirar, ele ficou descansando, né? Vou tirar o durex. E ele já tá, ó, bem geladinho, né? Bem firme. Dessa forma, ó, eu tenho o acetato sempre limpo também, né? Ó, e a gente tira o plástico, ele também não gruda, né, na cobertura, nem nada. Vou tirar um pouquinho com o pincel, ó, das migalhas, né, que caem. Temos o nosso bolo pronto, né? Ó, muito firme, tá? A gente vai fazer agora uma decoração, né? Com o buttercream de semi-espatulado. Ó, aqui eu tenho o creme au beurre, tá? Ele tá amolecido, né? Como eu fiz ele no dia anterior pra contenção, então eu deixei na geladeira, depois eu tirei e deixei em temperatura ambiente até esperar ele amolecer um pouquinho, ficar nessa textura, né? Pra eu conseguir
utilizar na lateral, tá? Se eu quiser um bolo que não tenha um efeito semi-espatulado, e sim todo ele espatulado, aí eu vou precisar pelo menos uma receita e meia dessa, tá? Eu não vou utilizar a manga de confeitar para fazer para passar, né, na lateral do bolo. Normalmente as pessoas utilizam, né, para deixar ele mais lisinho, mas quando querem a cobertura toda, né, ou cobrir o bolo todo. Como eu quero o efeito semi-espatulado, eu vou utilizar uma espátula como essa, tá? Angulada, ó. E aí eu vou só pegando a cobertura e passando na lateral, cuidando para não arrancar nenhuma migalha, tá? Ó, então sempre vou pegar a cobertura e começar aqui embaixo, tá? Ó, e eu vou trazendo ela pra lateral, evitar esfregar muito na massa do bolo. Sempre um tantinho, ó, vou fazer primeiro a parte de baixo. E aí, ó, quando eu vou continuar, eu encosto na cobertura que eu já tenho e daí eu aliso, tá? Porque senão eu acabo arrancando também massa. E agora eu vou subindo, encostando na cobertura de baixo, ó. Eu consigo subir. Agora eu vou fazer o topo. Eu boto uma quantidade grande de uma vez, tá? Ó, aliso primeiro em toda a parte de cima. Alcançar todos os lados. E aí, ó, eu deixo a espátula parada e levemente, né, angulada, uns 45 graus, e aí eu giro o prato. A parte de cima eu vou cobrir um pouco mais, tá? Não vou fazer o efeito semi-espatulado. E aí agora na lateral, eu vou vir com uma espátula reta como essa, tá? Alta, que tem um ângulo de 90 graus, ó. E aí eu encosto ela no meu bolo, ó, eu apoio ela reta aqui embaixo. E aí, no ângulo também, de mais ou menos uns 45 graus, eu deixo ela parada e vou girando o prato. O excesso. Onde ficou algum buraco, ó, eu posso vir aqui com a cobertura. Mas lembrando que eu vou tirar, né, um pouco a cobertura para aparecer a massa. Então é só onde tem um espaço onde não vai aparecer a massa, que daí a gente completa, ó. Vou alisar agora um pouco o topo e para isso, ó, eu preciso limpar a espátula, tá? Com papel toalha, ó. Raspar de fora para dentro, tirar o excesso e limpar novamente. Aí eu viro, raspo. Que aí eu tenho uma superfície mais lisa, né? Se eu fosse querer fazer a quina imperfeita,
Aí eu iria deixar o excesso de massa aqui e só vir com a espátula raspando. Eu vou raspar mais uma vez na lateral, porque eu quero que apareça mais massa. Eu posso sempre me abaixar, ó, e girar o bolo para ver se ele tá bem retinho, né? E aí aqui já tá aparecendo mais massa, né? Mas aqui ainda não. Então eu vou passar mais uma vez. Agora eu já tô satisfeita aí com o resultado. Vou raspar mais uma vez aqui em cima, ó, só pra tirar o excesso. E aí, tá pronto já a primeira parte do nosso bolo, né? Está pronta com o semi-espatulado. Agora a gente vai botar a ganache, ó. Essa aqui é uma textura boa pra fazer um drip um pouco mais fininho, tá? Ó, vou jogar um tantinho de uma vez. Não muito, porque senão ela vai acabar caindo até muito embaixo do bolo, né? Com a espátula eu vou fazer o mesmo movimento da outra vez, ó. E ela mesma já vai fazendo a cobertura cair. E aí aqui em cima, ó, se ficou ainda faltando um pouco de cobertura, eu vou botar bem pouquinho. Pra só completar, pra não fazer escorrer mais, né? Porque senão ela acaba indo muito. Ó, eu só vou alisando. É importante o bolo tá gelado nessa hora, tá? Porque senão, se a cobertura estiver um pouco morninha, ele vai derreter o bolo. Ok? Dá pra fazer um efeito também, que eu gosto bastante, ó, que é botar a espátula aqui. E puxando, ó. Vai girando. E vai entrando com a espátula. Faz um efeito meio que de caracol. E aí agora a gente vai fazer a decoração com as frutas. Eu vou fazer em volta, tá? Eu gosto bastante do efeito coroa, até uma marca registrada minha já. Então eu vou começar com alguns elementos maiores. Sempre gosto de começar com elementos maiores, então... Vou usar até para o figo ficar mais em pezinho, ó. Vou usar um apoio de amora aqui. Sempre pro lado de fora, né, que é onde ele vai aparecer. Toda vez que a gente usa elementos grandes, tentar fazer em quantidades ímpares, porque fica mais harmonioso aos olhos, tá? Vou trazer um pouco mais pra cá. E sempre um para um lado, outro para o outro, nunca eles no mesmo sentido. Agora eu vou colocar, ó, uma quantidade um pouquinho maior de
mirtilo, eles todos juntinhos. Agora com a amora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou botar elas que estão juntinhas aqui. As framboesas agora. E aí eu vou completar algum buraquinho que tenha ficado com um mirtilo e outro. Eles são menorzinhos, né? Aí acabam completando legal os buraquinhos. Ó, por exemplo, aqui, ó, ficou mais um buraquinho, aí eu vou colocar, ó. Então aqui a gente tem o nosso bolo finalizado, tá? Espero que você tenha gostado dessa receita, que você faça, aplique as técnicas, né? Utilize as bases da confeitaria francesa, como eu venho falando, né, durante todo esse mini curso, e comprove você mesmo que a confeitaria francesa tem sim as bases e técnicas e também os recheios, né, as massas para fazer bolos altos e seguros como a gente tanto quer e os nossos clientes também gostem, tá? Então, ó, para comprovar, tá? Esse bolo aqui, ele tem 3 dias de validade, né? Recheios à base de ovos, né? Ou gemas, sempre tem 3 dias de validade. Ele precisa ficar em geladeira, né? Pode ser transportado sim, com segurança, dentro de uma caixa bem fechada, mas ele precisa ser deixado em geladeira. Nessas aulas, nós exploramos juntos técnicas da confeitaria francesa, adaptando algumas delas para criar uma sobremesa que é, ao mesmo tempo, sofisticada e acessível. Passamos por várias etapas, desde a escolha dos ingredientes até os detalhes mais sofisticados do preparo. E tudo isso sem depender do leite condensado, para que você possa oferecer doces realmente diferentes e lucrativos. Eu espero que esse doce que você aprendeu tenha te inspirado a experimentar e inovar. E é claro, a acreditar que é possível fazer doces extraordinários mesmo sem seguir as fórmulas mais comuns. A confeitaria é uma arte e agora você tem as ferramentas para levar a sua a um novo patamar. Mas isso não acaba por aqui, com apenas esta sobremesa. Existe um mundo de possibilidades que só a confeitaria francesa pode oferecer. Se você quer de fato faturar mais com doces diferentes, eu tenho uma notícia empolgante para te dar. Ao longo dessas aulas, eu dei a você um gostinho do que é possível criar, mas sabemos que a confeitaria francesa tem muito mais a oferecer, especialmente quando falamos de bolos. Bolos comuns com leite condensado e brigadeiro, todo mundo sabe fazer e o cliente já sabe o que esperar deles. Mas bolos feitos com as técnicas da confeitaria francesa, com recheio sem leite condensado, ninguém faz. Por isso, eu quero que você mergulhe nesse oceano azul e aproveite todas as vantagens de fazer bolos que ninguém sabe fazer. Lembra que eu falei da Karina, minha aluna? Ela mesma me mandou uma mensagem dizendo que ganhou muito dinheiro, pois a sua concorrência não conseguia copiar o seu menu de bolos. Ela eliminou a concorrência com a confeitaria francesa. Ou a Isabela, que me mandou uma mensagem dizendo que os seus bolos sem leite condensado são os que mais vendem. Sabe por que isso aconteceu com elas e também vai acontecer com você? Porque os bolos da confeitaria francesa são leves e não enjoativos. Levam ingredientes frescos e simples, e não aqueles ultraprocessados cheios de gordura e açúcar que as pessoas vendem por aí. Este é o poder das técnicas da confeitaria francesa: pegar ingredientes simples e baratos e transformá-los em um doce extraordinário, que fazem o cliente sempre querer comprar de você novamente.
Por isso eu convido você a se inscrever no meu curso exclusivo Dominando os Bolos Franceses. Neste curso, vamos mergulhar de cabeça nas técnicas que fazem os bolos de festa se destacarem no mercado, desde as massas perfeitas até os recheios equilibrados e decorações que encantam. Este curso é para quem deseja aprimorar as suas habilidades, profissionalizar suas criações e aumentar as suas vendas. E também para quem gosta de fazer doces em casa para a família. Eu vou mostrar como cada detalhe conta para que cada bolo que fizer impressione pelo visual e conquiste pelo sabor. E o melhor, tudo isso sem leite condensado, com técnicas francesas autênticas que trarão mais lucratividade para o seu negócio. Além das aulas já gravadas bem de perto, você vai receber a apostila completa com todas as receitas, planilhas de cálculo de custos e dicas exclusivas e aulas de precificação para você vender seus bolos com uma margem de lucro atrativa. Vamos fazer os bolos mais pedidos. Chocolate com caramelo, abacaxi com coco, morango com creme de baunilha, 3 chocolates, frutas vermelhas com cream cheese, limão com framboesa. Passaremos por diversas massas, decorações e coberturas diferentes, desde buttercream até ganache, chantilly e merengue, para você escolher o que agrada mais a você e ao seu cliente. E eu ainda vou te ensinar como montar um bolo de andar com segurança. E como você participou dessa série de aulas, eu quero oferecer um desconto especial na sua inscrição. Aproveite essa oportunidade para elevar ainda mais o nível da sua confeitaria. Então, se você está pronto para dominar de vez os bolos de festa e transformar as suas receitas em um verdadeiro sucesso, clique no botão aqui embaixo do vídeo e faça sua inscrição. Estou ansiosa para continuar essa jornada com você e ver o potencial que você pode alcançar. Mais uma vez, muito obrigada por estar comigo nessas aulas. Espero que tenha aprendido muito, que a confeitaria continue sendo uma fonte de alegria e conquistas para você. Nos vemos no curso Dominando os Bolos Franceses. Até lá!